Então vamos seguir agora com um dos mercados que mais cresce, se transforma e gera oportunidades no país, que é o setor farmacêutico. Com uma novidade também, a aprovação do projeto de lei que permite a instalação de farmácias nos supermercados. E quais são as oportunidades para o setor atacadista e distribuidor com esse novo cenário? É isso que nós vamos saber agora. É hora do painel, uma visão inovadora do potencial e das oportunidades do mercado farma. Olha, o futuro do varejo também passa pelas farmácias e quem entender de primeira esse movimento certamente sairá na frente. Para essa conversa, nós convidamos agora os nossos painelistas. Primeiro, o presidente da ABAD, nosso anfitrião e mediador desse painel, Leonardo Miguel Severini. E para também compor esta mesa, vamos aplaudir a Chélida Barcela da Ipera. Bem-vinda, Chélida. O Paulo Roberto Pompilho do Açaí. Bem-vindo, Paulo. Edson Gonçalves Tamácia da Febrafar. Bem-vindo, Edson. E Camila Cavalcante da Seta Public Affairs. Esse é o nosso painel aqui do setor farma. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. E vocês, então, aí da plateia, podem fazer suas perguntas através do nosso aplicativo. Presidente, a palavra é sua. Oi. Temos. Bom, muito boa tarde, gente. Depois de um almoço, né, bem farto aí que nós tivemos, depois de uma noite muito legal de conteúdo com relação a perspectivas econômicas, de uma manhã muito intensa também com relação a perspectivas de transformação digital, chegou a hora de a gente falar um pouquinho sobre o que a gente imagina, não tem certeza, mas imagina, né? Antes de mais nada, eu quero contar uma história de como foi essa conversa a partir da formação da UNEX e a partir da minha assunção também como presidente da ABAD, né? A UNEX está existente há 12 anos, né? E a União das Entidades do Comércio e Serviços, ela sustenta a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, e através desse estabelecimento, a gente procurou estabelecer uma cronologia, né? E uma ordem de importâncias e prioridades das nossas pautas, né? Entre elas, existia uma pauta específica do setor de supermercados, a Abras, na qual se pretendia restabelecer o que tinha acontecido no passado e que na visão da Abras seria economicamente muito viável, que era a possibilidade da venda dos medicamentos isentos de prescrição, antigos OTCs, né, over the counter, dentro do varejo alimentar, dado que no interregno de tempo em que houve essa possibilidade, se existia um potencial de mercado muito grande e se teve a perspectiva de redução de preços, que seria um determinado benefício para a população. Nesse meio tempo, quando eu assumi a ABAD, o primeiro telefonema que eu dei como presidente foi justamente para o João Galassi, dizendo: esse projeto eu estou contigo em gênero, número e grau, gostaria muito de apoiá-lo na tocada desse projeto para vias de que seja aprovado, né? Isso foi estabelecido lá atrás, né? E o João, durante todo o período dele aí de presidência da Abras, que ainda e também de presidência da UNEX, procurou conduzir esse projeto, tentando de uma forma, tentando de outra, até que ele encontrou o meio correto da condução desse projeto, que foi justamente através de uma parceria com a empresa FSB, lá em Brasília, aqui representada, muito bem representada pela Camila, né? Que é um conglomerado de empresas que consegue conduzir pautas públicas e consegue estabelecer um processo republicano de convencimento no qual se entende o que é melhor para a sociedade de uma forma correta, né? E foi dessa forma que a gente iniciou essa parceria. Essa parceria foi estabelecida não só pela ABAD e pela Abras, como também pela ABAAS, né? O Paulo Pompilho aqui tem autoridade para falar tanto pela Abras quanto pela ABAAS, correto, Pompilho? Tá? O Pompilho hoje que é o representante do Grupo Açaí, né?
junto com o Belmiro também, que são associados aqui da ABAD, estão sempre conosco, nos prestigiando aqui nos nossos eventos. Então, dada essa história introdutória aqui que eu contei para todos, eu vou agora nesse painel passar a palavra para a Camila, para ela dar um pouquinho mais de contexto legal, regulatório e de linha de tempo aí, para que a gente possa começar nosso debate, tá bom, Camila? Seja muito bem-vinda, agradeço muito a tua presença mais uma vez. Obrigada, presidente Leonardo. Boa tarde a todos. Como disse o presidente Leonardo, a SETA, né, a empresa que eu represento, ela faz parte de um ecossistema FSB, que é um ecossistema focado em gestão de reputação corporativa. Então, nós já nos conhecíamos, né, mesmo antes de a SETA ingressar nesse apoio específico à ONEX, e mais precisamente a ABAD, a ABRAS e a ABAS, relacionado ao PL, que a gente começou a chamar de PL das farmácias, né? Mas a partir de meados do ano passado, meados de 2025, maio mais ou menos de 2025, o presidente Leonardo, em conjunto com o presidente Galassi, com o Paulo Pompilho, que aqui está, nos procuraram e falaram: olha, a gente queria traçar uma estratégia para aprovar esse PL. Essa é uma discussão que já acontece no Congresso, já vinha há 30 anos acontecendo, com algumas tentativas de aprovação de diferentes projetos de lei que visavam, como disse o presidente Leonardo, autorizar a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados. Porém, por que esse projeto não era aprovado? Porque ele encontrava resistência tanto do governo, porque o governo estava preocupado aí com a questão de segurança sanitária, de automedicação, encontrava resistência também por parte da indústria, porque a indústria temia que, havendo uma livre comercialização de MIPs nas gôndolas de supermercado, qualquer incidente que houvesse, a indústria pudesse vir a ser responsabilizada. Também enfrentava resistência por parte das farmácias, porque as farmácias entendiam que haveria ali uma concorrência desleal, dado que as farmácias têm que observar uma série de regras e os supermercados poderiam vender livremente os MIPs nas gôndolas dos supermercados, né, do jeito que se pleiteava antes. Havia uma resistência enorme por parte da categoria dos farmacêuticos, porque esses projetos não previam a obrigatoriedade de farmacêuticos presentes, o que hoje acontece nas farmácias. Então, eles viam ali uma certa perda também de mercado desses farmacêuticos e, por fim, enfrentava resistências de entidades de defesa do consumidor que temiam automedicação e etc. Então, esse era o contexto quando a gente começou a conversar sobre esse assunto. E aí, eu acho que a grande guinada na discussão veio da percepção de que a gente precisava ceder um pouco para transformar esses detratores em aliados. Então, a gente passou a defender não a venda apenas de medicamentos isentos de prescrição em supermercados, mas sim a instalação de farmácias completas dentro dos supermercados. E isso mudou o jogo. Por quê? Quando a gente fala de farmácia completa, a gente está falando de farmácias que observem as mesmas regras sanitárias que as farmácias têm que observar. Logo, aquela preocupação com responsabilização da indústria foi mitigada. A preocupação com concorrência desleal por parte das farmácias foi mitigada. A preocupação com a automedicação por parte do governo também foi mitigada, porque o farmacêutico vai ter que estar presente ali na farmácia instalada dentro do supermercado. E também dos consumidores. Então, a gente conseguiu, a partir dessa mudança, convencer todas as partes interessadas de que esse era um movimento seguro
e um movimento que vai beneficiar o consumidor, porque ele vai dar mais acesso ao consumidor, vai dar mais conveniência, o consumidor frequenta muito mais o supermercado do que ele frequenta a farmácia, então ele vai estar ali próximo, né, vai ter a possibilidade de usufruir, e inclusive tem um ganho adicional, porque ele vai poder estocar menos remédio em casa, já que ele terá ali o medicamento ao alcance dele no supermercado, e no limite isso proporciona mais saúde para a população brasileira. E essa foi a inversão que foi feita na construção desse consenso. Esse consenso partiu da ABAD, da ABAS e da ABRAS, com o apoio, óbvio, do senador Efraim Filho, que foi o autor do projeto. Ele encampou essa mudança, apresentou uma emenda, e a partir dessa emenda, nós apoiamos aqui, tanto na parte de relações governamentais, no convencimento dos senadores e dos deputados, no convencimento do governo, no convencimento da Anvisa, de que essa mudança era positiva, e, ao mesmo tempo, a FSB também, na frente de comunicação institucional, de assessoria de imprensa, foi trazendo os benefícios dessa proposta para o debate público, né? Então, foi bastante interessante esse processo, em que se somou uma parte de relações institucionais e governamentais, uma parte de comunicação institucional e também toda uma comunicação nas redes sociais para alcançar tanto parlamentares quanto consumidores. E, a partir daí, a gente conseguiu aprovar o PL no Senado por unanimidade e, ato contínuo, aprovar esse projeto de lei, coisa de 6 meses depois, na Câmara, também por unanimidade. Tá? Então, o que esse projeto prevê? Para sintetizar aqui, não sei se eu já passo a palavra ou como é que estamos aqui de tempo. Então, o que o projeto prevê? Ele autoriza a instalação de farmácias completas dentro do supermercado, seguindo todas as determinações legais e regulatórias, e possibilita que o supermercado opere a farmácia diretamente, sob um mesmo CNPJ, ou que ele faça convênios com farmácias já existentes. Então, também abre-se um campo aí para as farmácias de parcerias com supermercados, para ampliação do seu mercado, e possibilita ainda que essas farmácias, qualquer farmácia, na verdade, contrate plataformas para distribuição, para logística de distribuição desses medicamentos ao consumidor. Esse até vejo como um ponto de atenção aqui do setor. Quais são as oportunidades, tá? Gente, assim, é mais acesso para a população, então, assim, começaremos, né, pelo que o Pompílio me falou há pouco, a inaugurar algumas farmácias ainda esse ano, mas esse é um mercado amplo para ser explorado, e especialmente para o segmento de distribuição, acho que tem um ponto que vale destacar. Numa das conversas que a gente teve com a indústria farmacêutica, foi colocado que esse é um setor muito concentrado em termos de distribuição. 70% do mercado fica na mão de 2 distribuidoras. Então, acho que tem aí também um mercado a ser explorado, né, num movimento aí de desconcentração e de competição leal mesmo, justa. Tá? E, por fim, um ponto a enfatizar. A Anvisa já está planejando a revisão de uma resolução que eles têm, que é a RDC 44, que regula esse setor de fármacos, né? Serviços farmacêuticos. É importante que este setor agora aqui, como parte, né, integrante desse mercado de fármacos, participe da revisão dessa RDC, que esteja atuante, presente na formulação, nesse processo de revisão da RDC, para que não haja aí retrocessos, né? E não só desse assunto específico. Acho que um segmento com esse tamanho, presidente Léo, acho que o que fica aqui de mensagem desse caso aqui de sucesso
do projeto de lei 2158 de 2023 é a importância de um segmento com o peso que os senhores têm participar ativamente da formulação de políticas públicas. Então, acho que é basicamente isso que eu queria deixar de mensagem. Camila. Não, ficou bem claro, bem amplo. A vigilância tem que ser contínua e eterna, né? A gente tem que acompanhar o que a gente está fazendo em termos de manutenção. Agora, eu costumo brincar, né, que quando o nosso cliente está rico, a gente, como distribuidor, está remediado, né? Nosso cliente do canal alimentar sempre bem, a gente fica bem também. E agora a gente pode considerar também o cliente aí do canal Farma, porque tem muitos aqui que distribuem no canal Farma também. Eu vejo o Benício aqui, né, do distribuidor Oriente também de Minas Gerais, que faz a distribuição aí no canal Farma também. Agora eu queria ouvir um pouquinho mais também, porque o objetivo desse painel, além de informativo, é dar uma visão ampla e geral do que pode acontecer, dado que nós não temos retrospectiva, né? Nós não temos dados pregressos, como diz o americano, nós não temos track record, né, para a gente estar medindo. Mas eu convidei a Shélida, né, que representa aqui a Hypera, sobre o olhar da indústria, Shélida, quais são suas perspectivas, o que você imagina que pode acontecer e quais as oportunidades que a Hypera pode aproveitar e todos os teus, o teu ecossistema, eu falo os fornecedores, né, a indústria farmacêutica, e também nós, o que nós poderíamos aproveitar com essa oportunidade que está se abrindo, Shélida? Obrigada. Primeiro te agradecer, presidente, pelo convite. Acho que é muito importante estar um grupo aqui discutindo, né, o desenvolvimento do setor. E a Hypera Pharma é uma das maiores empresas brasileiras farmacêuticas hoje no mercado. E a gente atua no mercado de genéricos e similares, de marcas, de OTC. A gente é líder no mercado de OTC e de dermocosméticos. Então, praticamente, a gente está presente em quase que todos os setores, né, de uma farmácia. E a gente recentemente fez uma pesquisa com o consumidor, exploratória, para ouvir o que ele espera, né? Quais são as perspectivas, o que ele está esperando e como ele vê, né? Então, do ponto de vista do consumidor, ele espera e ele já enxerga hoje a farmácia como uma experiência de compra muito positiva. Isso acho que a gente precisa falar, né? Então, assim, o consumidor gosta de ir na farmácia. Ele claramente, assim, sem a gente explorar o que ele gostaria de ver aqui, a primeira coisa que ele traz é o mundo de beleza. É o sortimento de beleza, é o mundo de dermocosméticos. Ele se sente bem em uma farmácia, né? Mas ele também tem a preocupação, né? O consumidor ainda não, né, ele não tem consciência do que é a lei, ele não, né? Então, com quem a gente conversou, as pessoas não sabiam, mas ele tem expectativa, sim, de encontrar um farmacêutico, de ter orientação, porque apesar, mesmo falando só dos MIPs, apesar dos MIPs ser uma coisa que a gente pode dizer, né, simples, o consumidor ainda tem muita dúvida. Então, se a gente olhar para as categorias, por exemplo, a categoria que mais tem penetração é analgésicos. As outras categorias ainda têm muita oportunidade. E a presença de outros pontos de venda em um consumidor que já está lá no supermercado, ele já tem uma frequência de idas maior, é sempre uma oportunidade de você ampliar o bolo, né? Dele conhecer novos produtos, dele trabalhar melhor a prevenção, que ainda é um tema no Brasil. No Brasil, a gente trata muito só o problema e não trata a prevenção, é cultural. Então, é sempre uma oportunidade, é sempre uma oportunidade de ajudá-lo na adesão ao tratamento. Não sei se vocês sabem, mas até a OMS coloca, globalmente, 50% dos pacientes abandonam o tratamento após o 3º mês. Tratamento de doenças crônicas. Por exemplo, pressão alta, que ele deveria tomar o resto da vida. Então, existe uma oportunidade de melhoria da saúde pública no país, né? da saúde das pessoas. A partir do momento que elas encontram informação, acho que o canal pode se diferenciar trazendo informação,
trazendo serviço e gerando disponibilidade. Então, a disponibilidade vai gerar conhecimento de outras categorias, adesão ao tratamento, mas óbvio que tem desafios também, porque não é uma jornada que existe hoje. Então, acho que existe aí alguns desafios, porque ao mesmo tempo que o consumidor fala, olha, para mim vai ser uma jornada de conveniência, eu já vou estar lá e eu já vou comprar, né? Eu posso comprar um medicamento de uso contínuo, eu posso comprar, se eu acabei de sair do médico, eu posso comprar alguma coisa que foi prescrita, mas ele diz que é mais um ponto. Então, ele vai ter que criar esse hábito, né? Ele vai ter que criar essa jornada. Um ponto super importante é o portfólio, a presença de um sortimento para atendê-lo. Porque se ele tem uma receita e ele chega, e aí em qualquer farmácia... Isso é a clareza do destino, né, Shelida? Exato, se ele chega com uma receita e ele não encontra um medicamento, ele abandona a receita e a cesta. Mas isso é para o canal, para a jornada de saúde. Então, acho que tem desafios de sortimento, e é um sortimento extenso, mas, resumindo, sempre uma oportunidade. Sim, eu vejo assim que a gente tem muito ainda a desenvolver, muito a aprender. Você falou da oportunidade dos dermocosméticos, né? Eu vejo os nutracêuticos também como oportunidade, que independem de toda a regulamentação que tem que ser acompanhada, mas é que tudo vem nessa onda, tudo vem nessa derivação, né? Agora eu queria passar, mas antes de eu passar a palavra para ele, cabe um disclaimer aqui, tá? A gente fica dentro do mundo da gente, no dia a dia, a gente acaba não conhecendo determinadas operações, e quando a gente acaba conhecendo, a gente se surpreende. E o Edson é uma pessoa que eu me surpreendi ao conhecer, não só pela pessoa que ele é, mas pelo negócio que ele construiu. Além de ser presidente da Febrafar, né, há mais de 23 anos, né, Edson? Ele também é proprietário do grupo Farmarcas, né? E hoje eu vejo que ele é uma das maiores autoridades no setor farmacêutico, no varejo farmacêutico, em termos de conhecimento, através do que ele estabeleceu em termos de associativismo, em termos de implementação e cuidados com a saúde. Então, antes, né, que eu fiz agora toda essa apresentação, eu tenho até receio de falar isso aqui, Edson, porque depois vai formar uma fila de gente para querer te conhecer também, que você vai ter que administrar esse tempo aí, tá bom? Mas eu fiz questão de falar isso para dizer que você, né, diante de todo o processo nosso de aprovação, a forma como você sempre me tratou, de uma forma muito republicana e amiga, merece toda essa consideração que eu estou fazendo, tá bom? E eu tenho certeza aqui que diante do que está acontecendo e dado o conhecimento que você tem no ramo, para você isso aí vai ser mais um fator de oportunidade do que outra coisa que a gente poderia pensar em termos de estratégia, tá certo? É assim que você vê, Edson? Tá certo. Não, Primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado, Léo, pelo convite. Prazer estar aqui. Assim, para nós, e de verdade, pegando um pouco do que a Camila colocou aqui, não tinha ninguém, não tinha nenhuma motivação, não tinha ninguém, não tinha por que alguém ser contra o que foi aprovado. Porque é uma isonomia, nós vamos trabalhar em modelos iguais, nós vamos trabalhar em modelos que são semelhantes, em modelos que têm o mesmo nível, a mesma forma de competitividade, que é um estabelecimento comercial de varejo farmacêutico, como existe já 94 mil. Vai ter 94.001, 2, 3, 4, 5, 6, que vai abrir um monte, mas é um varejo comercial como todos os outros qualquer, com as mesmas regras, com orientação farmacêutica, com separação de armazenamento dos produtos, refrigeração, cadeia fria, SNGPC, como qualquer farmácia, como qualquer outro modelo de farmácia existente no Brasil, no mesmo regulamento. Aí, quando você tem uma isonomia de modelo, você tem uma estratégia comercial a ser definida pelos vários players existentes, como já existe hoje. Nós já temos níveis concorrenciais bastante elevados, bastante profissionalizados, do qual nós fazemos parte. O ecossistema do varejo farmacêutico, ele está dividido
em dois grupos, né? Nós somos um número muito grande de farmácias, mas tem uma quantidade absurdamente grande também de microfarmácias espalhadas pelo Brasil, cerca de 48 mil farmácias das 94 mil, são microfarmácias em cidades pequenas, em periferia, onde é o empresário, o próprio dono que trabalha ali e cuida do seu dia a dia, com faturamento médio muito baixo. Do restante, você tem um mercado dividido em dois grupos. Aquele que é das grandes redes, da Abrafarma, que representa hoje 49% da totalidade e que tem uma presença muito forte nos grandes centros. E nosso modelo de negócio, que é o associativismo, nós temos hoje no nosso ecossistema 20 mil farmácias que a gente controla a partir do escritório nosso ali em São Paulo, que tem um faturamento de 20% desse total de mercado, de aproximadamente 50 bilhões de reais, e que nós transacionamos nossos negócios através da distribuição. O varejo, sem ser a grande rede, todo o restante do varejo transaciona seus negócios através da distribuição. Nós não compramos, absolutamente ninguém de nós, que é o varejo independente, compra da indústria. Nós compramos sempre do distribuidor, inclusive do Léo. Nós compramos do distribuidor. E para nós, como a Abad, ou a Bradilan, do qual o Benício está aqui representado, ou a Abrafarma, que é das grandes, e que não tem 70% de concentração, tá? É muito menos do que isso, as distribuidoras. Mas não é. Na verdade, ele pode representar 70% de algumas indústrias que concentra. Por exemplo, da Lilly, provavelmente é 90%, que só distribui Monjaro para 3 ou 4 distribuidoras. Mas aí é uma indústria, não faz parte. A Bradilan, por exemplo, do qual o Benício faz parte, então são 145 distribuidores, 145 ou 150, não sei. O Diego está ali também, que também é da Bradilan, então é um número muito maior. Mas, enfim, há uma concentração de algumas indústrias, sim. Mas nós precisamos do distribuidor. Então, quanto mais fortalecido for o mercado, para nós melhor é. Quanto mais distribuidores tiver, para nós como revendedores da indústria, melhor é. O que nós queremos como negócio, o que a gente sempre discutiu e reivindicou, é que a gente tenha isonomia. Todo mundo trabalha no mesmo modelo. Eu sou radicalmente contra o que algumas farmácias do Brasil, e não é regra, trabalha tentando ser um supermercado, tentando ser uma casa, uma loja de eletrodoméstico. Eu acho que nós nascemos com o conceito de ser saúde e beleza, e a farmácia de dentro do supermercado tem que ter esse conceito também. Conceito, como a própria Shelda colocou, de saúde e beleza. Aí tudo bem, é só concorrencial. Aí a gente se prepara. Não, preparado você já está, Edson. Pelo que eu te conheço, pela estrutura que você tem, você está preparado, você está de parabéns também. Eu vejo que você foca o teu negócio de uma forma ímpar, tá? E como poucos, em qualquer setor, focam. Então, fico muito feliz aqui em te ouvir e eu tenho certeza aí que todo mundo tem a ganhar muito com essa aprovação, com esse ecossistema que a gente está formando aí. E é isso aí, e bola para frente, a gente vai formando aí o nosso mercado. Eu queria ouvir também o maior entusiasta dessa ideia, que brigou por duas entidades, aí, tanto pela ABAAS quanto pela Abras também, que é o Paulo Pompilho, uma pessoa que eu admiro pela forma como ele conduz também as políticas públicas, né, as narrativas que vão defender o setor, que vão trazer perspectivas econômicas e que vão melhorar também a condição de vida aí dos brasileiros. Pompilho, qual que é a tua opinião, de que jeito que você enxerga isso que a gente está vivendo agora com essas aprovações? Bom, boa tarde a todos. Queria fazer uma referência aqui, Léo, para você, porque eu acho que a Camila falou um pouquinho desse papel associativo, e você tem conseguido trabalhar isso muito bem, principalmente na Unex. Pessoal, foi a primeira vez que a Abad, Abras e Abas trabalharam em um PL em conjunto. Isso é fato. E eu que cuidei disso, de fazer, e o Léo foi um dos maiores apoiadores, junto com o Galassi, e no caso da Abas, o Belmiro, como presidente do conselho. Pessoal, nós temos um poder na mão associativo que a gente não pode, de forma alguma, descartar.
Às vezes a gente fica desanimado com algum tema, mas trabalhando da forma que nós trabalhamos, aí tem o apoio da SETA, foi o transformador. E agora achamos mais um parceiro, que foi o Edson, que nós já estamos com outras pautas em conjuntos setoriais. Então, acho que aquela... Aliás, provocada por ele. Provocada por ele, quer dizer, a coordenação... Trouxe. Agora vamos trabalhar junto em determinada pauta. Provocada pelo próprio Edson. Então, o Belmiro costuma dizer, né? O irmão briga com o irmão, é fato. Mas junto o irmão briga com o vizinho. Os meninos da rua brigam com a outra rua. Quer dizer, então nós vamos juntos com temas horizontais, transversais, trabalhar o tema. Por que eu sou tão empolgado com o tema de falar sobre saúde no varejo? E acho que talvez esse seja o nosso maior desafio. Nós estamos sentindo, por parte do consumidor, mudanças drásticas no perfil do consumo. Drásticas. A Shelly está falando aqui, logo ela está lançando a caneta da Hypera também. Pessoal, vocês devem estar sentindo, nós no Varejo na Ponta estamos sentindo a transformação de produtos como arroz, feijão, açúcar, macarrão, mesmo com o preço baixo, caindo. E você vê whey, proteínas, subindo absurdamente. Então isso é oportunidade de mercado, sim. Quando a gente fala, tá bom, qual que vai ser o nosso maior desafio do setor, e acho que a Shelly falou bastante pouquinho, é a integração clara do varejo de alimentação com prevenção e cuidados básicos de saúde. E saúde entra beleza. E nós não estamos tão integrados nesse assunto como deveríamos estar. Então, acho que a oportunidade de ter uma farmácia dentro da área de vendas, que é diferente, até a gente acredita até que a gente pode ter farmácias ali na galeria, é outra experiência. Quando você integra tudo, e esse é o nosso desafio, como a gente faz essa integração de uma forma coordenada, vendendo beleza, vendendo prevenção, dentro das regras, com assistência, eu acho que isso é transformador para o nosso setor. E eu coloco uma observação clara, que foi muito discutido entre nós, né? Tudo que a Camila fez sempre foi muito balizado entre as 3 entidades. Nunca tivemos uma entidade que fala, não, faz isso, não. Sempre foi muito... Nós fazíamos reuniões quase semanais ou 2 vezes por semana, até para alinhar isso daí. E houve muita participação também da própria associação das farmácias, que foi a Abrafarma, a Febrafar, trabalhando no PL, tá bom, isso aqui é um consenso para todos. Então, acho que o que cabe a gente agora é analisar essas oportunidades, principalmente focando nesse novo consumidor que mudou o perfil de consumo dele. A gente não pode esquecer isso de forma alguma, que nós temos um novo consumidor. Se a gente não precisa, né, levantar a mão, mas se a gente vê quem está tomando isso, quer dizer, e o pior, o médico está recomendando, pior ainda, a saúde da pessoa melhora. Quer dizer, então, é inevitável que as pessoas vão se cuidar mais e que a gente tem que estar totalmente adequado a esse novo modelo de consumo que nós vamos enfrentar no país. Não, está perfeito. E os números estão aí, né? Mercado, a Nielsen, através dos estudos, tem mostrado, né, o crescimento do setor farmacêutico, né, trazido principalmente por esse vento de cauda aí, que é o aumento do consumo do Ozempic, do Mondiaro, e como brinca o Belmiro, né, quem toma Mondiaro e quem toma Tadala não conta para ninguém, né? Essa é uma brincadeira interna que o Belmiro faz e a gente também, quem toma Mondiaro e quem toma Tadala não conta para ninguém, não, Camila. Quem toma Mondiaro e Tadala não faz para ninguém. Guarda o segredo para si próprio. E o Edson também fala, né? Cresce o consumo de caneta, né, Edson? Mas você perde o consumo de outros medicamentos aí. Então, até o setor sofre, né, Edson? Não, pelo contrário. A gente está vibrando com esse negócio todo. Primeiro que são categorias mais rentáveis. Tá? Aquilo que a gente vende são categorias mais rentáveis do que aqueles produtos para uso contínuo. E a gente só tem que pensar nas canetas de uma forma diferente. É um movimento que só começou. Tá? Só começou. A gente ainda tem o endereçamento da caneta. A caneta está para a saúde mundial, não brasileira, como a penicilina esteve em 1940. Que aumentou a expectativa de vida sobremaneira, né? A penicilina esteve em 1940. Porque você tem todo... É óbvio que isso impacta toda a estrutura da cadeia, seja a cadeia de consumo, seja a cadeia da indústria farmacêutica, porque você vai, obviamente, ter uma diminuição de vendas de produtos de uso contínuo, sobretudo aqueles que estão correlacionados à saúde
e morbidade, como diabetes, como hipertensão, problemas coronários, problemas de amputação, problemas de visão, problema renal, tudo isso você tende a diminuir. Você tem hoje na população mundial cerca de 10% que são ou têm tendências a ser diabético tipo 2. Com o tratamento da caneta, isso aí praticamente desaparece. E, obviamente, tem um impacto, você pensar em pesquisa da indústria farmacêutica de longo prazo. Por outro lado, você tem uma enormidade de produtos que vêm na cesta de compra desse consumidor, que está mais relacionada a, como o Pompilho falou, que é a questão da suplementação, problemas de queda de cabelo, de pele e tudo mais, que são categorias hoje ainda no Brasil pouco acessado. A gente teve um crescimento muito grande de suplementação na pandemia, tá? Muito em função das pessoas ficarem com medo, então começou a suplementar, mas ainda muito abaixo do que qualquer outro país que a gente tem como nível desenvolvido. Isso é um ganho. Tá? A própria caneta, nós começamos a democratização da caneta essa semana, tá? Porque você tinha só as marcas de referência, aí essa semana foi lançada a primeira caneta com fabricação nacional, já com acesso de preço muito maior. O que a gente acredita é que acho que a Hypera eles não podem falar, mas eu posso, porque eu não sou da Hypera, deve lançar nos próximos 2 meses. Tá? E aí você vai ter uma democratização, a gente imagina que a caneta vai ficar acessível a pelo menos 10 vezes a mais do que a população atual. Tá? 10 vezes. Tá? Então, se hoje a gente tem 4% da população, isso nós estamos falando de os que estão, de fato, comprando produto regulamentado, porque tem gente que toma manipulado, tem gente que toma do Paraguai, mas é 4%. Você pode botar 10 vezes mais aí. Isso revoluciona a cadeia inteira de consumo, toda a cadeia de consumo. Tá? E aí, para o bem e para o mal, para bebida, menos, para alguns tipos de refeição, mas é uma mega de uma oportunidade. Com certeza, com certeza. Quer complementar, Camila? Adicionar um ponto, presidente Leonardo, e também endossando aqui tudo que foi dito a seu respeito, porque realmente o papel que você desempenhou nessa coalizão de entidades que possibilitou chegarmos aonde estamos agora, né, a lei aprovada, sancionada, sem vetos, foi fundamental. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, é que assim, a gente vê aqui esse leque de oportunidades se abrindo, a sociedade, a população, como falou bem a Shélida ali em relação à pesquisa que foi feita, a população ávida por consumir mais bem-estar, né? Assim, por ter mais qualidade de vida, por investir no seu próprio bem-estar. A indústria avançou muito nos últimos anos no sentido de dar mais longevidade. Mas agora a gente não quer só longevidade, né? A sociedade quer qualidade de vida, quer chegar bem, quer chegar longe, mas quer chegar bem longe. E aí entra um outro desafio, que eu acho que particularmente aqui no Brasil é grande, que é o poder de compra da nossa população. Né? Então, assim, tem fatores econômicos. Não adianta a gente ter todo o mercado, né, uma série de produtos disponíveis e ter pouca, né, uma parcela muito pequena da população com condições de comprar. Né? O Edson colocou aqui, assim, com mais produtos no mercado, concorrência aumenta, oferta aumenta, preço cai. Né? Mas acho que há um desafio também por parte dos segmentos econômicos de trabalhar para que a população tenha mais poder de compra. E aí também entra um papel de políticas públicas. Com certeza. Né, de combate até a certas práticas que mitigam o poder de compra da população. Não, com certeza. Eu vou tocar nisso aí no final, viu, Camila? Que é importante, inclusive um chamado do Edson, né, que está liderando um movimento muito legal também, que nós estamos compondo ele, que futuramente eu tenho certeza que a gente vai extrair bons frutos aí desse modelo de discussão. Antes de tocar nesse assunto... Oi, Pompilho. Só fazer um complemento para falar do Edson. O que o Edson falou muda o nosso modelo de atendimento.
O tal do autosserviço, ele vai ter que ser mesclado com alta atenção ao consumidor. E isso nós não estamos acostumados, isso é um desafio para nós. Achar que você vai atender um cliente que precisa de algum remédio rápido, não é fato, não é verdade. Então, eu acho que tem um desafio gigante para nós, e talvez até na hora da venda também para o atacado. Como é que a gente vai tentar cada vez mais ensinar o varejo lá como é que ele tem que vender? De uma forma muito mais assistida. Até pelas lógicas de relacionamento, e no caso eu falo aqui no B2B, atacado distribuidor, para a farmácia, né? Historicamente a farmácia negociava desconto e não preço, né? Como é que é o estoque da farmácia? O estoque costuma ser binário, não existe pulmão, né? Então tem uma série de coisas e adaptações que a gente tem que pensar lá na frente. Antes de eu finalizar aqui, eu gostaria de abrir o espaço para quem da plateia quiser perguntar. Ana, está aqui? Ah, então a Ana já se adiantou ali, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Cadê? Oi? Tá. Passar o microfone ali, Ana. Fique em pé que te identifica mais rápido. Vamos ver se eu consigo te ouvir. Vai chegar o microfone ali. Chega o microfone, eu posso dar um número do GLP para vocês? GLP1, dados real. Claro. O mercado está crescendo nos últimos 12 meses 11,7%. Tá? Então, isso em dinheiro representa 27 bilhões. Dos 27, 7,5 é caneta. Tá? Representa do total dos 11%, 3,4%. Tá? 3,4% dos 11%, ou seja, 1/3 do crescimento é de caneta, do crescimento do mercado. Léo, a gente fica com medo da grande. inteligência artificial, nós temos que acompanhar essa mudança de comportamento. Com certeza. Com Isso certeza. é real. Vai lá. Os serviços do mercado não trabalharam na presença da informação e sou varejista da área 40 anos e 14 anos na varejista. E eu acho que o desafio do supermercado vai ter, dentro de toda essa complexidade, você pega uma rede anterior a R$ 1.000, se não tiver 11 mil escalas, ela não consegue vender. O caso do giro, o pessoal da mecânica pode me ajudar, se eu estou falando, não consigo essa. E o principal será o relacionamento da cadeia supermercadista com os superiores. Em 2014, eu era vice-presidente da FUFA. Na época, ele montou a de cor e veio o meu pai, Feliciano Padilha, era vice-presidente do Pão de Açúcar, saiu do Pão de Açúcar e foi para lá. Em 3 meses, eu não consegui tomar nenhum sintoma mais. O estilo de negociação do setor supermercadista é muito. Eu lembro até que o governo falou, você não porcaria que você não se corre. Você tem. O senhor Gilberto falou, para vocês, eu não vendi lá no Pão de Açúcar pelo jeito que vocês me falaram, e cortou a gente, eu nunca mais vi uma coisa que fala. Eu acho que vai ser um aprendizado. Com certeza. Na época, meu pai foi presidente da farma e já existiu. O maior rede de farma, foi o preço. Já sei, quase 20 anos. Essa experiência que existiu. Eu acho que a gente tem que somar agora as outras alianças que nós temos. A gente fala muito hoje de ser ativo. A gente não sabe pedir, mas o bem é que as pessoas não conhecem. Mas a verdade dos amigos como isso mesmo do trabalho. O mercado informal hoje, a desempatia, eu creio que é tão relevante quanto o mercado formal. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. E a mais de hoje do contrato, entre 3% e 4% mais de então, será lindo, maravilhoso, perdido para nós. Se eu não tiver, em compensação, o suplemento cresce 47%, os outros supermercados têm atrás também, que é um negócio. E realmente a cadeia de lugar, se você não tiver um produto para deixar mais. Eu vejo O que estava falando aqui, não tem o produto da lista, vai embora e vai em outra farmácia.
Obrigado, viu, Álvaro? O Álvaro, para quem não conhece, ele foi presidente do Sind Atacadista, é um profundo conhecedor aí do nosso ecossistema, tá certo, Álvaro? Do jeito que você falou aqui, eu acho que o Anderson e o Alaor vão te chamar de volta aí, viu? Pra você ajudar lá no dia a dia, né, Anderson? Agora veio uma pergunta aqui que eu acho que de repente a Camila vai ser mais indicada para responder. A pergunta é do Eduardo Maciel, Jacaré Atacado. Essa lei é somente para supermercadistas ou para outras empresas de varejo como de construção e outros? Outros segmentos também poderão se beneficiar e vender os produtos farmacêuticos? Não, essa lei ela é específica para supermercadistas, tá? Então, ela não alcança outros segmentos do varejo. No futuro, nada impede que isso possa vir a ser apleiteado, mas acho que é aquela coisa de um passo de cada vez, né? A luta do varejo supermercadista já foi longa. Um dia por vez, né, Camila? Inicialmente nós travamos essa discussão através do canal alimentar, né? Que é essencialmente aqui o trabalho da ABAD. Hoje a gente tem uma aproximação muito grande também com o setor de materiais de construção. Aliás, tem alguns fundadores aqui que vêm do mercado de materiais de construção. A gente está tendo um grupo de discussão aqui hoje e ontem, justamente do setor de material de construção. E é lógico que ver uma discussão dessa se interessa também por esse mercado, né? Mas a resposta aqui foi clara e cabal. Agora, só um ponto, presidente. O Álvaro tocou num assunto ali que eu acho que aí é de interesse transversal também, que é combate ao mercado ilegal e à pirataria, né? Então, isso eu acho que pega tanto os fármacos quanto o setor supermercadista, quanto o material de construção. E é um desses temas que tem que ser trabalhado. O Nexo vem trabalhando muito fortemente. Com absoluta certeza, né, Camila? A gente tem que ter uma proposta, um projeto de Brasil aí, e a segurança pública é um tema que tem que ser central para nós aí. Hoje, antes do tema econômico, a gente tem que tratar no tema da segurança pública, que é hoje um flagelo para o Brasil aí, né? Mas eu quero fazer o comentário aqui do chamamento que o Edson nos fez, né? Para que fosse criado um grupo, né? Que vai diretamente confrontar uma questão também de saúde pública, que é justamente a ludopatia, né? Ludopatia é o vício em jogos, é o vício em apostas, né? E eu já falei isso uma vez, eu falo de novo aqui. Que quando eu estive na China, hoje o Edu Terra mostrou aqui, né, o século perdido justamente pelo ópio, né? E hoje o ópio da população brasileira é justamente o jogo, né? Então a gente tem que combater essa questão como saúde pública, tá? E a gente está tentando encontrar formas, né, de estabelecer uma narrativa correta e uma narrativa em cima de um ecossistema já existente, tá? De um business já existente, a qual tem grandes players aí que são justamente dos meios de comunicação, e a gente sabe a força que os meios de comunicação exercem na população, né? Então, da forma correta, a gente vai construir, aí a gente está construindo um grupo liderado pelo Edson, o qual eu faço parte. O Pompílio faz parte, muitos outros institutos também fazem parte, né? E no qual a gente está trazendo autoridades do setor de saúde pública, como o Hospital das Clínicas também, que podem nos dar noção de consequência, pode nos embasar de argumentos técnicos, né, e estatísticos, para que a gente possa mostrar para a população uma forma que a gente tente evitar o que aconteceu no passado com outros países aí, que não aconteça com o Brasil aqui, que é um flagelo muito grande, né, Edson? Você quer falar um pouquinho disso? Posso falar sim, Léo, obrigado pelo espaço para poder falar disso. Obviamente, todos nós temos essa consciência que é um problema de saúde pública seríssimo, e aí quando você, ao mesmo tempo que você quer discutir isso, do outro lado, basicamente quase que todos os formadores de opinião, ou quase todas as pessoas, formadores de opinião, mas quase todas as pessoas que eventualmente poderiam ser nossos aliados, possivelmente também está do outro lado por questões contrárias. Então você pega o futebol 100% dependente de bets, as TVs 100% dependente de bets, grande parte dos influencers dependentes das bets, e assim por diante, um monte de meios aí se valendo desse processo. E nós, obviamente, do outro lado aqui, o Pompílio tem sido muito feliz nesse sentido de dizer que não adianta nós estabelecermos uma conversa como comércio, que nós falamos, nós estamos perdendo porque as pessoas estão jogando, porque parece um embate econômico que não vai ter ressonância do outro lado.
Aí, a partir do momento que você começa a trazer, como nós trouxemos agora o Hospital das Clínicas, os médicos para falar, para mostrar o impacto que isso tem causado na sociedade, quantidade de suicídios que tem, destruição da família, o maior nível de endividamento de todos os tempos da família brasileira, isso pode, de alguma forma, impactar. Se a gente não se unir enquanto entidades, e aí é uma pauta comum de todos nós, para poder levarmos para as autoridades alguns processos de regulamentações que possam, pelo menos, minimizar a situação que a gente vive hoje. A gente teve uma pauta de olhar inicialmente para as bets ilegais, para esses jogos do tigrinho da vida, esses cassinos online, para que depois, eventualmente, lá na frente, a gente possa criar outras regras. Temos nos inspirado, inclusive, em muitos materiais compartilhados por todo esse grupo de trabalho. Nós estamos em 23 entidades hoje, lá representada, uma parte capitaneada por mim, outra pelo próprio Léo, que a gente se juntou, e o Léo foi buscando os amigos mais do canal alimentar, outro do canal Farma, e a gente está lá nesse processo de discussão, criando o grupo de trabalho, fazendo investimento, inclusive, porque é necessário que se faça para poder fazer estudos, que de alguma forma a gente consiga trazer um pouco mais de autoridade para a gente poder discutir o assunto em outras esferas, que eu tenho certeza que interessa a todos nós que somos do negócio. Então, essa é uma pauta que é comum, a gente está só no início, fizemos 2 reuniões, mas já muito produtiva, bastante realmente produtiva, para que a gente pudesse ter alguns encaminhamentos, e eu acredito que a gente tem a condição de ter êxito no futuro nessa pauta. Obrigado, Edson. Estamos caminhando aqui para o final do painel. Alguém tem mais alguma pergunta, antes que a gente finalize aqui? Oi, pode falar. Boa tarde, presidente. Eu vou falar de Sonocina. Primeiro, queria a oportunidade de parabenizar por esse fórum. Tem 2 pesos pesados aí na Farma, que é o Tamácia. Quem tiver a oportunidade de visitar o Tamácia, ela vai ter uma aula de gestão de farmácia. E uma pessoa que eu sou fã aqui, que é a Xenda, uma das vozes mais influentes aí do canal Farma. Falo dessa entidade porque eu venho do canal Farma, fiquei 9 anos lá, e faz 2 anos que eu estou feliz nessa missão em Manaus. E aproveitar essa uma pergunta, presidente. A gente está ansioso aí com a iniciativa do Paulo Rui Passaí e colocar a farmácia, estamos acompanhando aqui os primeiros passos. E a gente tem uma curiosidade, quando a gente fala com os outros parceiros de negócio, chefe, essa pergunta é para ti. A indústria, não sabe o que é hoje, é categoria em praticamente todas as frentes. Nós teremos acesso a SKUs diferentes do que a gente já encontra no canal Farma. Nós teremos embalagens promocionais, algo que atraia mais do que o nosso atual concorrente. Olha, muito prazer te reencontrar aqui, fico muito feliz. Neste momento, a gente não parou para pegar uma boa pergunta. A gente já vem discutindo num outro mercado, que é no mercado de dermocosméticos, a gente trabalhar com sortimento diferente entre os Pure Plays, né, a Amazon e Mercado Livre, e o mundo farma, né, por uma questão, sim, de política de preços. Então, a gente vem discutindo. O mercado farma é um pouco diferente, né? Porque o tamanho das embalagens, diferente de consumo, ele foi feito baseado numa regra prescritiva e num uso prescritivo das medicações, e não por um tamanho econômico ou não. Mas sempre tem oportunidades para a gente avaliar no futuro. Acho que nesse momento, tanto nós como outros parceiros de farma, a gente pode discutir uma compra mais de conveniência, com blisters ou compras de caixas menores. Então, acho que o portfólio ele é bem amplo, que dá para a gente discutir, de acordo com a jornada, a região, um sortimento mais amplo ou menos amplo. Mas o tamanho das embalagens ele tem muito a ver com o hábito prescritivo. Tá? Obrigado, Shelita.
Acho que nós vamos... Quer complementar, Pupilo? Não? Não, tranquilo. Bom, gente, nós vamos encaminhando aqui para o final. Quero agradecer especialmente o Edson Tamassia, que veio aqui nos prestigiar mais uma vez. Edson, você está sempre de pé e à ordem, hein, quando necessário. E você sabe que o inverso é verdadeiro. Pode contar comigo com o que for preciso sempre, tá bom? Obrigado, Léo. Sempre à disposição também. Que bom estar aqui com vocês. A Camila também, que se prontificou a vir, né, depois de um belo trabalho executado, né, Camila, da conclusão desse trabalho, e está aqui sempre nos apoiando, de pé e à ordem também. E parabéns pela empresa que vocês construíram também lá em Brasília, viu? Vocês estão de parabéns. Obrigada. Obrigada, presidente Léo, e obrigada novamente pelo convite, pela oportunidade. Conte conosco. Obrigado, Camila. Pompílio, mais uma vez te agradeço também por quem você é, né? Estava dizendo que eu te conheço há 20 anos, né? E você é uma pessoa reta, né? Não mudou nada, continua a mesma pessoa, trabalhando em prol do setor, do desenvolvimento, em prol da população também. Obrigado por sempre estar conosco, viu? Obrigado. Pode contar sempre, você sabe disso. Obrigado. E a Shélida também, né? Se prontificou a estar conosco, dando a perspectiva da indústria, né? Muito obrigado, viu, Shélida? Obrigada. Conte conosco. Tá bom. Valeu. Vamos aplaudir aqui os nossos convidados nesse painel incrível, trazendo essa novidade, né, do setor farma agora nos mercados. Vou pedir aos nossos convidados que venham mais aqui para o meu lado. Por favor, a gente vai fazer uma foto aqui oficial. Um pouquinho mais para cá, pessoal. Para que a gente tenha essa imagem aqui de fundo, tá certo? É isso. Shélida Barcela, da Ipera, Paulo Roberto Pompílio, do Açaí, Edson Gonçalves Tamassia, da Febrafá, e Camila Cavalcante, da Seta Public Affairs, contribuindo aqui com essa 45ª Convenção Nacional Anual do Canal Indireto. Muito obrigado a todos os convidados, viu? Estão convidadíssimos a seguirem aqui com a gente até a nossa noite, nosso jantar italiano, que teremos logo mais. É isso, gente. Que legal, né? Uma conversa que traz essas reflexões importantes e as novas perspectivas, os próximos passos desse setor